Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você aí na sua casa informação de qualidade sobre saúde. E em cada programa nós falamos sobre um tema diferente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entende-se como educação em saúde uma combinação de ações e experiências de aprendizado planejado, com o intuito de habilitar as pessoas a obterem controle sobre fatores determinantes e comportamentos de saúde. Por vezes, é um processo do qual você e eu nem nos damos conta, mas que é extremamente importante. Por isso, esse é o tema do Hora da Saúde de hoje. Para falar sobre esse tema, hoje nós conversamos com ele, o meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Oi, Gláucia, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelo. É sempre um prazer. Gláucia, as atividades de educação em saúde pretendem, de maneira simples, estimular a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o engajamento da população em geral e a sua participação em assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida, através de ações educativas. Marcelo, neste contexto, o objetivo dessa linha é contribuir com a melhoria na qualidade de vida do público-alvo, seus familiares e a população em geral. Por isso a gente precisa falar sobre esse tema, né? Muito, então vamos sentar aí, que hoje você é o convidado também do programa e vai falar sobre esse assunto para a gente começar. O que é educação em saúde? Educação em saúde é um conjunto de medidas que utilizam técnicas de educação para que a gente ative comportamentos que tenham relação com a saúde, com a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas em questão. Isso envolve desde medidas que podem ser utilizadas nas escolas, medidas que podem ser utilizadas em ações como o nosso programa aqui do Hora da Saúde, que é uma medida de educação em saúde, até medidas de dentro do consultório, quando a gente vai informar um paciente sobre uma determinada condição de vida, um determinado diagnóstico. Todas essas ações, de âmbitos diferentes, fazem um processo de educação em saúde. Então, ações que são preventivas, que a gente utiliza a infância e a adolescência como um público-alvo, pensando em se modificar um determinante social de saúde e doença no futuro, até ações que vão lá em loco, à beira do leito, no momento em que você vai fazer um diagnóstico, fazer uma prescrição ou ensinar em algo relacionado a uma conduta. Tudo isso é educação em saúde. E Marcelo, qual é a importância da educação em saúde e os principais objetivos? A maior importância da educação em saúde é, sem dúvida, aumentar a autonomia das pessoas em relação à sua própria vida e em relação à sua própria saúde. Quanto mais a gente tem acesso à informação de qualidade, como a informação aqui do programa, a gente melhora o acesso das pessoas a recursos que podem ser determinantes na hora de decidir sobre a própria saúde. E essa decisão pode envolver um diagnóstico, ou a decisão de uma segunda opinião em relação ao diagnóstico, pode envolver a decisão sobre aceitar ou não determinada modalidade terapêutica ou determinada modalidade de intervenção em um caso de doença, como também em relação às escolhas de vida e do contexto de vida atual, como a aceitar ou não um trabalho pensando em melhorias ou benefícios ou malefícios para a própria saúde, sair do emprego em decorrência do mesmo motivo, ou escolher um lugar para se morar, um lugar para residir, um determinado contexto, aceitar ou não um familiar que pode ter alguma dificuldade de saúde, ou o momento de se fazer essa transição de cuidados, quando o familiar já mora com a família, se vai precisar de auxílio de uma instituição, se vai precisar de auxílio de um profissional qualificado. Tudo isso envolve decisões que são de educação em saúde, que a educação em saúde pode facilitar ou intermediar. E outras questões de hábitos de vida também, como a adoção de um determinado meio de transporte, a utilização de uma determinada base alimentar ou de uma determinada organização alimentar, a utilização de determinados meios ou produtos que podem ser fatores de risco para determinados adoecimentos ou não. Tudo isso vai ser modificado ou mobilizado a partir de processos de educação e que tem impacto direto na saúde. Marcelo, você falou sobre alguns profissionais, né? Quais profissionais podem ser envolvidos nesse processo? Todo profissional de educação e de saúde é agente promotor de educação em saúde. E além disso, a gente tem profissionais que estão fora do sistema, que não necessariamente estão na estrutura da formação do sistema de educação e de saúde, que também podem fazer parte disso. Vamos dar alguns exemplos? Então, o professor faz parte de um processo de educação em saúde? Faz. Assim como um psicólogo, tanto um psicólogo de educação, que trabalha na escola, quanto um psicólogo clínico, que trabalha no consultório. Além disso, a gente tem outras pessoas que são personagens importantes disso. Os profissionais de saúde de modo geral,
E aí dentro do sistema de atenção primária vai desde o agente comunitário de saúde até a equipe assistencial, envolvendo o médico, o enfermeiro, o profissional de odontologia, a equipe do NASF, que envolve nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Todas essas pessoas estão envolvidas dentro do processo de cuidado e também fazem educação em saúde. A gente tem aqueles agentes que são paralelos ao sistema formal, como por exemplo, curandeiros locais, profissionais religiosos. A gente fala, quando a gente está falando de saúde indígena, do agente que é o terapeuta local, né? Como por exemplo o pajé em alguns casos, que envolvem a cultura local para parte do processo de terapia e de cuidado em saúde. E esse terapeuta local, né, esse profissional de saúde, que a gente considera como paralelo ao sistema formal, organizacional que a gente tem, ele tem um papel importantíssimo dentro da educação em saúde. A gente tem também os pares. Então, as pessoas que estão em um processo de enfrentamento de algum tipo de adoecimento e que vivenciam esse processo de adoecimento já tendo uma vida plena, apesar de experimentarem sintomas, como é o caso de, às vezes, quem sofre do uso nocivo de alguma substância e que luta com isso, quem sofre de alguma condição em saúde com transtornos psiquiátricos ou sofrimento mental importante, quem sofre às vezes de condições crônicas, que tem uma limitação à sua mobilidade, que tem uma limitação à sua função física e que precisa de um processo de reabilitação física. Todas essas pessoas fazem parte do processo de educação em saúde e fazem parte como? Contando sobre suas condições, falando sobre a sua experiência com o processo de adoecimento, e tudo isso faz parte do que é educação em saúde. Agora vamos lá para os ambientes. Marcelo, você falou sobre a escola, você falou sobre o ambiente de saúde, mas em quais outros ambientes é possível desenvolver ações de educação em saúde? O ambiente ele não é tão importante quanto as pessoas. Que bom. Então a gente pode fazer ações de educação em saúde em todos os lugares, em todos os locais. Então, Glaucia, imagine você um ambiente de uma empresa, Sim. por exemplo, uma fábrica, alguma coisa do tipo, dentro da indústria. Ali é um ambiente para se fazer educação em saúde. É verdade. Assim como é a escola, assim como é o campo de futebol, assim como é a TV, todos esses espaços são espaços feitos para a utilização das pessoas, para consumo de informações, e onde a gente tem esse cenário é possível se fazer educação em saúde. Então, desde movimentos como acontece em grandes festas, no momento pré-pandemia, grandes eventos, em que a gente tem algumas ações focais de educação em saúde, ações preventivas, como por exemplo o caso de prevenção em ISTs, até movimentos de feiras de eventos específicos, feiras locais, em que você tem às vezes espaços para se falar sobre saúde, sobre prevenção de acidentes, por exemplo. Tudo isso são intervenções para a educação em saúde. Os melhores agentes transformadores desse processo são as crianças. Eles engajam os seus núcleos familiares e transformam a realidade. Então, às vezes a gente investe muito em educação e saúde nas escolas, justamente porque essa transformação de hábito, essa mudança de mentalidade junto das crianças leva a consequências grandes em relação ao futuro, às próximas gerações, e com essa transição e com essa modificação em relação às gerações futuras, a gente tem modificações grandes nos indicadores principais de saúde, desde o acesso a consultas, a recursos que estão disponíveis e que são gratuitos pelo SUS, mas que às vezes a gente não sabe da existência deles, até indicadores de desfecho em relação à mortalidade, quando isso está atrelado a hábitos de vida, a alimentação saudável, consumo de metais pesados, contato com poluentes. Tudo isso faz parte de um processo de educação e que tem uma reverberação na saúde muito grande e muito direta. Sem contar que as crianças também levam o que elas aprenderam para casa. Isso é outra questão fundamental do processo de se educar e de se ativar mudanças comportamentais nas crianças. Uma das partes que a gente almeja fazendo esse tipo de ação envolve justamente uma ação de impacto imediato, que é o alerta para esse hábito dentro do núcleo familiar.
quando a gente está falando desse tipo de situação, a gente fala sobre mudança de hábito, fala sobre mudança de comportamento, e isso envolve um momento de tomada de consciência e de liberação das emoções a partir dessa tomada de consciência, que a gente dá o nome de catarse. Então, tomada de consciência e catarse é muito promovido através de processos de educação em saúde. Quando a gente educa crianças para que elas levem essa informação adiante, e levar essa informação adiante é para quem está em casa, é para quem é amigo direto, próximo dessa criança, para a sociedade em geral, onde a criança vai observar determinados hábitos, determinados funcionamentos e vai se manifestar diante disso. Essa tomada de consciência, ela é uma chave para uma mudança de comportamento. Ela é o pontapé inicial. É quando a gente faz essa tomada de consciência, quando a gente passa por esse momento de catarse, que a gente começa a planejar e a pensar os impactos que determinada ação pode ter sobre a nossa saúde, ou que determinada ação pode ter sobre o nosso funcionamento. E aí, quando a gente fala sobre educação, a gente também precisa falar sobre o conceito de saúde, que não envolve necessariamente a ausência de doenças, mas um bem-estar, uma percepção de bem-estar, de equilíbrio entre as diversas dimensões da nossa vida. E é a partir desse processo que a gente vai pensar, nossa, se eu adquirir determinado hábito, a minha saúde financeira vai se modificar, eu vou estar mais conectado com os meus ideais, então a minha saúde espiritual vai mudar, as minhas relações de sentido com o mundo podem estar mais fortalecidas ou menos fortalecidas, e aí a gente faz com que a nossa saúde se modifique a partir desse processo. Quando a gente investe em educação e saúde, a gente também investe, de certa forma, em saúde pública, não é? A gente investe muito em saúde pública, porque quando a gente fala sobre esses processos que atingem várias pessoas ao mesmo tempo, a gente consegue atuar e transformar uma realidade como um todo. A educação em saúde dentro do consultório, ela tem um impacto limitado. É a sucessão desses impactos pequenos que gera algo que pode ser mensurado num território. Mas quando a gente está falando de educação feita na escola, por exemplo, na escola regular, a gente está falando de impacto de massa. Algo que atinge várias pessoas com o mesmo recorte de informações, e com isso a gente tem um impacto em massa, de transformação em massa. Um grande exemplo disso são as ações anti-tabagismo que existem, que mudaram o cenário do tabaco no Brasil, em relação aos padrões de consumo, a disponibilidade disso a todas as pessoas e, claro, as doenças que estão relacionadas ao tabaco, caindo enormemente a sua prevalência. Então, esse é um exemplo de impacto de educação em saúde de modo coletivo, que gera transformação em saúde pública, tanto com redução de custos, otimização de recursos, mas principalmente com modificação da incidência de doenças e da prevalência de doenças que estão vinculadas ao tabaco. Como é bom a gente entender sobre a importância da educação em saúde. Marcelo, você continua com a gente no segundo bloco? A gente continua juntos hoje durante todo o programa, Glaucia. Segundo e terceiro. E você de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho nós voltamos com Hora da Saúde, falando sobre educação em saúde. A gente já volta.